quero comentar agora aqui, já dando um abre-alas aqui para todos nós, sobre ninguém mais, ninguém menos que o ator Wagner Moura, que voltou a dar algumas declarações, no mínimo polêmicas, sobre o setor de cultura no Brasil. E dessa vez sobrou para a Lei Rouanet. Antes da gente falar exatamente o que pegou, quero ouvir o abre-alas aqui. David, o que você achou dessa fala que o Wagner Moura disparou? Vamos lá. Basicamente ele fez críticas direcionadas à direita, né, dizendo que quem não sabe, entende só a Lei Áurea, não vai entender da Lei Rouanet. Ou seja, realmente fazendo aí uma alusão, né, de que as pessoas não têm cultura. E aí fazendo críticas também direcionadas que ninguém questiona, por exemplo, quando são incentivos fiscais ao agronegócio, à indústria automobilística, mas tem alguns aspectos que ele se esquece, que o agronegócio, por exemplo, coloca alimento na mesa, né? Muito bem colocado. Estamos de volta também para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show segue adiante aqui com todos vocês, virando a chave para um momento que promete faíscas aqui e realmente overdose de sinceridade. Vamos em frente aqui, mas nunca com sincericídio, que fique claro. Ninguém melhor que o nosso cronista mais ácido da cultura brasileira, o impiedoso, o sulfúrico, Josias Teófilo, se juntando a nós aqui no Morning Show. Fala, meu querido. A gente está falando aqui agora para a rádio, voltando a contextualizar para a totalidade da nossa audiência, que ninguém mais, ninguém menos que Wagner Moura fez uma declaração polêmica sobre a Lei Rouanet, dizendo que quem a contesta é quem simplesmente não assimilou, superou a Lei Áurea, que, como nós sabemos, qualquer um que lembra das primeiras aulas de história, aboliu a escravidão. Você achou... O buffet está servido, Josias, fica à vontade. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que eu sou a favor de Lei Rouanet, mas quando eu vejo essas pessoas falando, eu fico contra, entendeu? Porque a arrogância com que eles falam é uma coisa terrível. Olha só, a primeira coisa é a síntese confusa que essas pessoas de esquerda tendem a fazer, né? Quem não pode ser a favor da Lei Rouanet, quem não assimilou a Lei Áurea. Beleza, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada, absolutamente nada, não faz o menor sentido essa frase. E também a tendência dos identitários de tornar tudo pensamento racial, né? Relacionar tudo com questões raciais. E aí, o que acontece é o seguinte, o Wagner Moura, com essa fala, ele é mais uma das falas das pessoas do meio artístico de uma arrogância tremenda que colocam como se fosse uma obrigação todo mundo a apoiar as leis de incentivo. Por exemplo, Cláudia Raia, ela chegou a falar que quem não apoia a Lei Rouanet é analfabeto. Eu escrevi um artigo sobre isso na época. Olha, esse é um desrespeito muito grande, primeiro pelo seguinte... Todos os instrumentos do Estado podem ser questionados por quem financia o Estado, que somos nós, os pagadores de impostos, né? Então, ninguém é obrigado a defender lei de incentivo, ninguém é obrigado a defender financiamento público de cultura. Veja bem, é preciso fazer uma diferenciação aí. A Lei Rouanet não é fomento direto, então não é dinheiro público propriamente, é dinheiro que viria a ser público, mas é de interesse da população, porque a Lei Rouanet, ela poderia ser usada para outra coisa, ou seja, na verdade, outra coisa que merece ser comentada também. O PT, quando a Lei Rouanet foi criada, o PT se opôs, e se opôs veementemente. Eles atacaram Sérgio Paulo Rouanet, que foi o ministro da Cultura de Collor, e que criou a lei, porque eles diziam que a lei era privatização da cultura. E eles estão atacando até hoje, eles não atacam publicamente, porque eles usam essa postura assim de defensores da cultura, né? Mas na verdade, por baixo, veja o que é que a ministra da Cultura, a senhora Margarete Menezes, está fazendo. Ela criou Lei Rouanet nas favelas, Lei Rouanet audiovisual, que é direcionando os recursos que deveriam ser escolhidos pelos empresários. A Lei Rouanet foi criada para isso, para descentralizar o financiamento de cultura, ou seja, para não ficar tudo nas costas do Estado, decidir o que deve ser financiado ou não, e isso funciona mesmo. Eu vou dar um exemplo. No governo Bolsonaro, muitas obras de esquerda foram financiadas. No governo Dilma, o filme do Danilo Gentili, que se opunha ao governo Dilma, foi aprovado. Então a Lei Rouanet, ela é boa, porque ela não permite que o Estado controle, defina o que vai ser, não defina o conteúdo do que vai ser
aprovado e isso fica para a iniciativa privada, o que é uma ideia muito boa. E esse é o valor da lei. Só que isso, o principal valor da lei, eles estão destruindo, porque eles tentaram durante todo esse tempo destruir a Lei Rouanet. Olha, dá muita raiva, viu? Sinceramente, é um negócio inacreditável essas pessoas. Ainda impressiona, né? Eu acho que o Wagner Moura tentou ali ser sofisticado, né? Mas entregou muita soberba e desconhecimento dessa lei que talvez é a lei, ouso dizer, mais digna de distorções, de espantalhos e também, enfim, de maledições. Mas, de qualquer forma, vamos seguir explorando aqui, porque é uma fala reveladora, porque para muitos, né, a Lei Áurea acabou libertando os brasileiros escravos das correntes, enquanto para muitos a Lei Rouanet acorrentou os artistas ao governo de ocasião e ao governo de turno. Mas o Josias foi muito preciso em dizer que não necessariamente tem realmente um controle automático ideológico, deu exceções. Não sei se são tão somente exceções, Josias, ou se a regra realmente é essa, né? De não ter esse filtro ideológico muito rígido. Assim, eu nunca vi nenhum produtor cultural que tentou aprovar um projeto na Lei Rouanet e foi barrado por questões ideológicas. O que eu escuto são produtores que reclamam da imensa burocracia. Justo. Então, há uma demanda... A é privada. Exato. Via renúncia fiscal. O governo simplesmente aprova a possibilidade do produtor ir buscar aquele dinheiro com a iniciativa privada. Boa. Então, quando o Ministério da Cultura aprova, ele está fazendo uma aprovação burocrática, se o projeto atende aos requisitos que estão na lei ou não. Muita gente reclama que o processo é excessivamente burocrático. Outra reclamação é que, como as empresas que podem fazer a destinação de recursos via Lei Rouanet são apenas as que são adeptas ao regime de lucro real, na prática são apenas grandes empresas. Então, pequenos artistas não conseguem, muitas vezes, chegar no departamento de marketing de grandes empresas para conseguir a liberação. Então, existem críticas que são extremamente legítimas. Mas o que eu acho mais impressionante é como Wagner Moura, na prática, eu acho que ele acaba entrando na crítica que ele deseja fazer. Exato. Porque quando ele diz que quem critica a Lei Rouanet porque não assimilou a Lei Áurea, ele está tentando fazer uma crítica no sentido de dizer que quem é contra a cultura está basicamente pensando numa lógica escravocrata. Só que uma lógica escravocrata é aquela que trata como se alguns escolhidos devessem ter um privilégio divino, intocável, inquestionável, e que aqueles que pagam não têm o direito de questionar. Então, na minha visão, essa forma de colocar o debate é que é herdeira da escravidão, porque é uma forma, no fim das contas, antiliberal, uma ideia que tenta deslegitimar qualquer divergência. Então faz um desserviço ao pontuar dessa forma o debate. Eu acho que eu vou até além. Eu acho que a declaração dele, ela foi infeliz em outros aspectos. Ele escolheu ali atacar o agronegócio brasileiro a troco de nada. Isso foi. Em uma comparação que não é que ela é só infeliz, é que ela é como dizem, desinformação. E no meu papel de combater a desinformação, que eu acredito que é um problema, quero corrigir Wagner Moura, porque ele disse que ninguém questiona os incentivos dados ao agronegócio, que sustenta 25% para mais do nosso PIB, das nossas riquezas, da nossa balança comercial. E, ao mesmo tempo, ele coloca que a indústria do cinema, Josias está aqui, me desminta se eu estiver errada, que a indústria do cinema gera mais empregos que o agronegócio brasileiro, que gera cerca de mais de 25 milhões de empregos em relação a essa categoria. Então, assim, querer comparar o cinema brasileiro e o agro e falar que o cinema gera mais emprego não é só esdrúxulo, é viver num mundo de fantasia do querido aí agente secreto que quer viver em Nárnia. Vamos ouvir o Josias, não sem antes fazer um rápido break, tá, Josias? E audiência para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta daqui a pouquinho. Fica com a gente. Josias, então, indo na linha da Jess, né? Parece que ele escancarou essa desconexão brutal entre essa elite artística patrocinada e o povo que paga o ingresso, o imposto e a conta, em última análise, né?
Pois é, o que ele falou é o seguinte: eu sou fruto das leis de incentivo. Eu só existo como artista porque nos anos 90, na Bahia, existiam leis de incentivo. Eu digo, peraí, por favor, olha só, você não conhece o teatro, que era o teatro nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80. O teatro bombava, não existia lei de incentivo, não existia esse tipo de edital. E o teatro bombava, o cinema brasileiro bombava, né? A Veracruz produziu muita coisa sem lei de incentivo, apenas com um projeto comercial de cinema. Então, é um grau de alienação muito grande. Eu concordo com a Jéssica, que é o seguinte: você tentar justificar a produção artística pelo viés econômico, que é o que se usa sempre, né? Eu acho que é reduzir muito a arte, porque a arte, ela independe dessas questões. A arte, ela tem valor por si mesma, a cultura tem valor por si mesma. Não é porque necessariamente o dinheiro vai voltar, porque é tão importante para a economia, né? A cultura tem valor por si só, não precisa desse aspecto, né? Então, eu vou dar um exemplo também em relação à Lei Rouanet e a lei do audiovisual, que é a Lei Rouanet do cinema. Eu fiz um filme com lei, aprovado na lei do audiovisual, que é a Lei Rouanet do cinema, e o Bolsonaro não gostou disso, e foi esse filme que está aqui, cujo pôster está aqui atrás de mim, o Nem Tudo Se Desfaz. E o Bolsonaro não gostou, mandou um assistente dele me ligar e pediu para eu tirar da lei, porque ele não gostou disso, porque o filme tratava inclusive da eleição dele, começava em 2013, terminava em 2018 na eleição. Eu disse, eu não vou tirar, e captei, e aprovei, captei e fiz o filme, terminei, o filme foi um sucesso. No cinema ficou 6 cartazes. Tu tira essa porra aí de trás de você, pelo amor de Deus. Como é que foi essa conversa aí? Diz aí, eu cheguei a ligar pra você. Tira essa... Me ligaram, disseram, Josias, o presidente está te dizendo que a gente não gostou aqui, está causando muito problema. A gente não gostou de ser aprovado na lei porque trata da eleição do Bolsonaro. Será que você não poderia tirar? A gente te ajuda, a gente pode fazer um crowdfunding. Eu disse, eu não vou fazer crowdfunding nenhum. Eu vou aprovar pela lei, vai continuar na lei. Falei alguns palavrões que eu não posso repetir aqui na ocasião. E disse, vai ser aprovado. E foi... E deu tudo certo. Então, a lei, isso mostra que a lei, ela existe independente dos governos. E isso é muito bom. Esse é o grande valor da Lei Rouanet. Infelizmente, a ministra Margareth Menezes está tentando destruir este elemento da Lei Rouanet, que é fazendo Lei Rouanet nas favelas, Lei Rouanet para a juventude, Lei Rouanet para o audiovisual. Ou seja, ela quer pegar esses recursos e mandar para exatamente onde eles quiserem. Então, eles querem guiar, é o famoso dirigismo democrático, né, do petismo, né, é democracia dirigida, que evidentemente é um eufemismo, né, eles não gostam de democracia, eles querem controlar toda a produção de cultura, né, e Wagner Moura, olha, vamos combinar, ele falando assim, olha, porque eu sou fruto das leis de incentivo, eu digo, isso depõe contra ou a favor das leis de incentivo, porque Wagner Moura, ele só fala besteira, a atuação pública dele é um vexame. Mas ele é um bom ator, José. Ele é um bom ator. Bom ator. Pede pra sair. Olha, quem que não gosta de Capitão Nascimento? Vamos em frente. Quem não gosta de Capitão Nascimento? Ele próprio. Mas é verdade. Acho que matou tudo. Com essa provocação aqui certeira da nossa Jess Peixoto, a gente vai se despedindo. Josias, você já é parte aqui do Morning Show, sabe disso. Obrigado, porta sempre aberta. E parabéns pela postura, né? Essa é a postura que tem que estar na arte. É uma postura independente sempre. Independente, ponderado, sabe criticar, mas também, enfim, sem demonizar, sem discurso fácil. Valeu, Josias. Obrigado, meu irmão. Valeu. Posso trazer 2 horas e 40 minutos pontualmente. Guilherme Sugimano, o que você achou aí? Eu queria, enfim, pelo andar da hora não deu para te contemplar aqui na conversa em si, mas quero muito ouvir teu balanço de tudo que foi dito. Puxa, eu gosto do Wagner Moura, gosto dele como ator, se posiciona muito politicamente, sim, vou aqui só avisar as palavras, é muito aguerrido ocasionalmente no posicionamento dele, bastante aguerrido, mas de uma maneira geral eu não vejo um problema nisso, eu acho que ele trata de muitos filmes culturais, ele trata de questões históricas, virou um tema central para ele como indivíduo, eu imagino, como artista certamente, é natural que ele se posicione. Mas eu vou concordar, Marinho, com o que o Mano disse. Esse posicionamento específico, essas palavras, eu acho infelizes sim.
Porque, vamos lá, também, deixa eu passar um pano aqui, deixa eu contextualizar, tá? Essa discussão da Lei Rouanet como uma questão central ideológica, quer dizer, da direita falando que é a esquerda que só apoia a produção cultural esquerdista, eu nunca entendi muito bem como isso chegou nesse ponto, eu não concordo com esse ponto. Eu já vi o Mano falar aqui em outro programa que ela é, aliás, até uma expressão do liberalismo muito eficiente, né? Porque o ente privado decide no que o imposto será gasto diretamente e tal. Mas por um motivo ou outro virou um espantalho, uma grande questão que é reiteradamente usada contra alguns artistas da esquerda. Coisa que eu já não concordo. E quando Wagner Moura responde com essa frase específica, né? Ele também está entrando nesse jogo, né? Dizendo, vocês da direita são quem? Como é que vocês nem entenderam ainda o racismo e tal? Quer dizer, só uma citação. Ele falou que era uma citação de um amigo na fala. Ele disse, um amigo uma vez me disse que... citou. Mas assim, aí vira essa guerra cultural que eu não concordo. A Lei Rouanet é boa. Não tinha que estar no centro dessa guerra cultural. É isso aí. Mas eu acho Vamos de volta, inclusive, para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, 11 horas e 42 minutos. O tema da vez aqui, enfim, fala do Wagner Moura, comparando todos aqueles que criticam a Lei Rouanet, comparando a pessoas que não conseguiram superar a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Enfim, chamando você do outro lado que tem qualquer crítica a esse sistema de um fascista irremediável, basicamente. E essa soberba, essa arrogância ideológica que acaba, enfim, só acirrando o problema e criando essa pecha de arrogante nessa elite artística patrocinada. Já o artista independente, o artista periférico, o artista conservador nem se fala, a ver navios, não é isso? Vamos mudando de assunto aqui, meu caro David Tarso. Tem algum comentário da audiência, é isso aí? Isso, exatamente. Sentindo o pulso da audiência do Morning Show, David Tarso. O Sidney Ramos está dizendo assim, Rouanet para artistas desconhecidos, não para figurões. Contrário, né? Realmente que seja aí para pessoas que já estão fazendo sucesso. Porque se a arte faz sucesso, não precisa de incentivo fiscal. Concordo com ele também. Aí o Jairinho está dizendo assim, Jair Madruga, a cultura é importante, mas não pode ser sobreposta ao essencial, que é segurança, saúde e educação. E por último também o Fernando, ele está dizendo assim, alguns artistas vivem numa bolha e possuem um ego que não cabe no Brasil. De fato, isso não cabe. Esse é o problema. Não cabe, ele acha que ele é superior a todo mundo, assim. Quando alguém critica e você acha que você é mais inteligente, a pessoa não pode criticar porque ela, querendo dizer ou não, burra, isso é uma postura muito não democrática. O problema aqui é que ao longo dos anos nasceu com baita incentivo à cultura, Lei Rouanet, mas acabou virando verdadeiramente, sejamos sinceros, um funil de privilégios, né? Quem tem acesso aos escritórios certos, aos contratos certos, acaba, enfim, ganhando milhões e milhões e milhões. Repito. Que bom, assim, Tem que que bom. aperfeiçoar a lei. Mas acaba viciando e distorcendo o sistema. Fala isso então para o artista conservador, periférico, enfim, é privado, o independente. a captação é privada. Exato. Então, assim, se o cara da Privado, empresa vírgula, quer dar né? dinheiro para um Jogo show jogado. do Gustavo Lima, sou favorável aí pro show do Gustavo Lima. Preciso seguir adiante, por favor. Esse debate a gente dá estimulado depois, como eu estou aqui na função também de apresentar, tem que reger o espetáculo, tem que seguir em frente com todos vocês sempre.